Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é satanismo? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 10ª temporada? 10ª temporada. 10ª temporada, Roberto. 4 anos de centenas de programa, programas. mais de 189 horas de programação sobre espiritualidade de forma laica, leve e plural. Reconnect fazendo história. Reconnect fazendo história. Como a gente é um programa leve, like e plural, hoje a gente vai separar o joio do trigo, Roberto. Nós já trouxemos aqui duas pessoas que falaram sobre luciferianismo, sobre satanismo, dentro de algumas vertentes, né, afro-brasileiras e tudo mais, né? Hoje a gente vai separar o joio do trigo. Hoje a gente vai falar sobre a tradição esotérica luciferiana ou satanista. Muito bem, lá no nosso YouTube, você segue a gente lá, que a gente tem uma playlist que é falando sobre a relação Deus e o diabo. Tem o programa do Jeová, se o diabo existe, tem essa questão da... Deus precisa dessa figura do diabo, o diabo precisa dessa figura de Deus. Dentro da nossa tradição judaico-cristã ou dentro de outras tradições, como é que se comporta? E esse programa vai para essa playlist também. Então, segue lá que você vai ter muita informação sobre esses temas. Então, hoje é a cereja do bolo. Já falamos sobre se o diabo existe, já falamos sobre satanismo nas religiões afro-brasileiras, já falamos sobre quimbanda luciferiana, né? E hoje a gente vai botar cereja do bolo. E hoje, inclusive, olha, eu vou dar um spoilerzinho para vocês ficarem aqui ligados, que até o final do programa o nosso convidado vai falar para vocês como é que vocês fazem para ter o cramunhãozinho de vocês dentro da garrafa. Né? Então, e se isso existe, se isso é possível, né? Olha aí. E se isso é possível? Ou se é uma questão simbólica então, você também, assiste né? a novela do outro canal, do canal ao lado, né? Não é da rede ao lado, do canal ao lado. Então, você vai saber se isso é possível. Canal vizinho. Do canal vizinho, tá bom? Então, para responder, para falar sobre isso, ele que foi muito bem indicado para nossa produção, ele que pratica a tradição esotérica luciferiana, Mestre Richard. Bem-vindo, Mestre Richard. Bem-vindo, mestre. Que hoje é aniversário dele. Sim, parabéns. 3.5 turbo motor. Turbo diesel, V6. Sim. Eu vou começar, eu vou V6. logo atiçar o luciferiano. Mestre, parabéns. Feliz Obrigado, aniversário. querido. E o senhor tá muito mastigado para 35. Né? Aqui a gente é um programa que joga com verdade. É trabalho, Trabalha pô. com verdade. É muito trabalho, sol quente do brincando. Nordeste, né? Hoje, de forma sucinta, meu irmão, ainda hoje pode ser por ignorância, pode ser por transgredir, apesar de ser um país que se diz laico, né? Essa questão do luciferianismo, satanismo, transgride muito ainda o inconsciente coletivo. Sim, com Né? certeza. Como foi para você, de forma sucinta, você conheceu como, né? Com quantos anos tua mãe te expulsou de casa quando tu disse que... Como é que você conheceu a palavra de Lúcifer? Muito bom, interessante. Eu, na verdade, nasci dentro de uma família materna. A minha família paterna é cristã, mas minha mãe e minha avó são iniciadas, são de Olha aí. tradições esotéricas, elas são teósofas, seguidoras de Helena Blavatsky. Então eu aprendi o tarô na infância, né? 6 anos de idade, eu via minha avó fazendo, e eu me interessei muito por muitas questões inerentes ao paganismo, a essa tradição esotérica, que remota de tempos imemoráveis, né? 45 mil anos de tradição pagã existe na história da humanidade. Sim. Achados arqueológicos e tudo. Então, para mim, foi um desenvolvimento gradativo. Eu aprendi, Natural, quase, estudei, né, Richard? natural. Era uma coisa... A magia, para mim, é algo natural. O cristianismo que se tornou antinatural. É o contrário, na verdade. Eu não fui expulso de casa pela minha mãe. Mas deve ter sofrido na escola. Sim, não só na escola, mas também da parte da minha família paterna, por exemplo. Existe um grande preconceito. Embora que hoje eu chego de Evoque em casa, então é um pouco diferente. Aí o Existe pessoal muito começa a isso. pensar nisso de forma diferente, Isso, né? As pessoas começam a pensar... Dá certo, alguma coisa dá certo ali, porque né? quando você faz uma coisa e não dá certo, você é um doido, né? Agora, quando você faz e dá certo, você é maravilhoso. Tem muito essa hipocrisia na nossa sociedade. Então, a conexão com os deuses pagãos, a gente não chama de demônio, a gente chama porque é legal, né? Para afastar os incautos.
Mas, Pra dar um medinho, né? Do que... mas demônio vem de um termo grego, daimon, que significa espírito da natureza, o espírito de sabedoria, conselheiro. Sócrates tinha o seu daimon, Platão tinha o seu daimon. Isso é interessante, porque a gente já falou várias vezes sobre isso, sobre essa questão da figura do demônio ser muito uma figura construída pelo catolicismo e de um tempo pra cá, na verdade. Vou explicar isso, certeza. Muito bem. Então vamos lá, já que a gente entrou nisso, o luciferianismo, o satanismo, ele acredita em um Deus, vamos chamar de Deus, um daimon superior ou não? Acredita como algumas religiões afro-brasileiras, de espíritos daimons naturais que nos conectam com o divino? Muito bom, muito boa pergunta. Existem, a verdade é assim. 1 a 0. Mas tu falou que a minha colocação foi interessante antes da dele. Foi antes. Vocês estão disputados, tá vendo rolando uma disputa. Sempre tem, é normal, desde o começo. Então, o luciferianismo, como você mesmo frisou, é uma tradição esotérica que remota da Grécia. A Grécia antiga, o culto às serpentes. É um culto pagão. Você não tinha essa referência? O culto pagão das serpentes, que a serpente está ligada à sabedoria. E Lúcifer é um deus para muitas tradições, para muitos pensamentos pagãos e povos diferentes. Um adjetivo, o portador da luz, Heliel Ben Shahar, isso aí é hebraico, que vem do entendimento do planeta Vênus. O primeiro culto, a gente falou de Deus aqui, então vamos, como que nasce o entendimento do ser humano com Deus? Eles olham para os astros, veem os planetas, a movimentação que existe no cosmos, e percebem em equivalência o que isso representa na agricultura. Porque eles percebem que em determinados pontos tem mais água, tem menos água, chove mais, o plantio é melhor. E aí eles criam essa associação e conexão com esses deuses astros. E a estrela Vênus, que é Lúcifer, ela tem uma representação muito interessante, que se você for hoje e olhar para os céus, você percebe que antes do Sol nascer, aparece Vênus, e ela traz a luz, que é o dia que nasce. E essa coisa... Mas Lúcifer também foi muito referido a Nabucodonosor, né? Aí é Isaías 14 que você está falando. É uma referência bíblica, um erro de tradução da parte de São Jerônimo, do século V, que é o pai o padroeiro dos tradutores da Bíblia, que ele traz essa conotação de Lúcifer como substantivo, como um ser maligno, que é um anjo que cai dos céus e que faz maldades, mas na verdade não é entendido, porque quando ele faz essa referência, ele fala, caíste, ó estrela da manhã, né? Ele se refere ao reinado de Nabucodonosor, quando foi invadido por Ciro, da Pérsia, que tira os hebreus que estavam ali cativos, ali na Babilônia. E aí quando isso acontece, ele usa a referência da queda do rei Nabucodonosor com a queda de Vênus, que Vênus desaparece no céu noturno. Então eles entendiam que Vênus caía. Só que essa queda ela tem um princípio de sabedoria. Em Nana, na Suméria, por exemplo, ela desce ao submundo, traz a sabedoria e volta essa coisa da ressurreição, da morte e ressurreição. Tem a ver com isso. A Cabala, inclusive, explica, né? Você tem uma coisa do judaísmo, né? Estudos esotéricos do Talmud e tal. E a Cabala ela mostra na Árvore da Vida na Idade Média essa descida, né? Que você passa por todos os corpos mais sutis, as séfiras mais sutis, e vai até o Malkut, que é onde nós estamos. E depois você sobe pelo caminho da serpente. Isso é a queda de Lúcifer e a ascensão do portador da luz. É disso que se trata. Mas a questão assim, para os cristãos, o papel de um opositor a Deus, né? Isso vem muito do Novo Testamento, né? Porque o Velho Testamento não precisava de opositor, porque Deus era dual. Né? Deus mandava peste, Deus mandava matar criança. Então, fazia a desgraça toda. Fazia a desgraça toda. Então, aí vem Jesus com a outra visão de amor, né? Vem com a visão de um Deus amoroso, de um Deus pai, um Deus de paz e tudo mais. Aí, apareceu de forma mais forte. Então, peraí. Se aquele Deus não é um Deus que manda as pestes, alguém tem que mandar a peste, né? Já que não é esse Deus de Jesus, né? Você acha que essa figura de demonizar o Satanás ou Lúcifer foi uma necessidade humana? Ah, sim, com certeza. A gente falou de Babilônia, porque a religião judaica... Deixa eu só completar, assim, só para poder fazer mais uma ponte aqui. Foi uma necessidade humana ou foi uma necessidade
do cristianismo para a manutenção da religião? Uma necessidade dos humanos cristãos, no caso. E aí vocês respondem as duas perguntas. Os hebreus estiveram cativos na Babilônia, nós falamos sobre isso. E os hebreus, os judeus são extremamente sincretistas, assim como os cristãos. Eles absorvem elementos das outras culturas, patentiam como sendo deles e matam o restante da galera que não segue a religião patriarcal dos mesmos. Isso no passado, né? Hoje em dia a gente tem direitos humanos, eles comem o cérebro. Então, os judeus, o que eles fizeram? Quando eles... a gente tem direito. Quando eles chegaram não deixa de ser uma evolução, né? Quando eles chegaram na Babilônia, eles tiveram acesso ao zoroastrismo, que é a religião de Zoroastro, que era monoteísta, só que tinha esse entendimento de Ahura Mazda, que é o deus bom, que tem anjos, e tem o Ahriman, que é o deus mau, que tenta a humanidade e que tem essa percepção dessa guerra, essa batalha espiritual que existe. Os judeus pré-babilônicos entendiam Deus como um todo. E é disso que se trata. Você perguntou sobre demônios, daimons, aí eu já respondo essa questão em todo. O que é Deus? Vocês talvez fossem fazer essa pergunta, mas eu já vou responder. A gente ia fazer, mas era só no segundo bloco. Você queimou tá bom. Queimei o cartucho. Agora vamos pensar que então a gente não vou responder agora. Não responde, tô brincando. Pode responder. Deus é tudo. Essa é a definição. Uma definição melhor seria a raiz da palavra, a etimologia, que é natureza. Então, natureza é tudo. Tem um princípio hindu, inclusive na nossa tradição tem muito do hinduísmo. Eu tô com a japamala aqui, não sei se vocês perceberam. Uhum. E esse princípio hindu, ele se chama Lila, a brincadeira de Deus. Deus, por exemplo, hoje é o Bernardo, que está conversando com o Richard. Que também é Deus. E que também é Deus. E que nós estamos sendo deuses, vivenciando uma experiência humana, que nem quando você sonha. Quando você sonha, você imagina que você é um pássaro. E no sonho, você é um pássaro. Então, tá muito ligado a isso, essa ideia do Criador, o todo. E os judeus, como você falou, essa coisa de Deus mau e Deus bom, assim como os cristãos que bebem muito dessa fonte, cria-se isso para uma ressignificação social. Isso tem aí uns 10 mil anos, uns 8 mil anos, o desenvolvimento da agricultura. E aí as religiões patriarcais nascem com esse intuito. Qual o intuito? Quando Israel, quando o país hebreu percebeu que queria ter essa ressignificação social, queria dominar, criou-se esse personagem que é bom e que todos os outros deuses são ruins, nenhum deles presta, e que só aquele deus patriarcal é que recebe vários títulos, né? Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que são títulos de uma outra divindade. Mas esse próprio deus patriarcal, esse deus que é o resumo de tudo que é bom, ou seja, só a personificação do que é bom, ele tem muitas nuances e eles são vários, né? Se a gente for compreender o que é um Deus... A gente está falando de Jeová. Mas a gente está falando sobre a questão dessa ideia de Deus, do Deus cristão. Deus cristão. Assim, o próprio Deus cristão, dentro do catolicismo, ele tem as suas nuances, que são muito diferentes do Deus cultuado em algumas religiões evangélicas, que é muito diferente. Tem umas diferenças, não é um Deus uno. O que eu quero dizer com isso? É que o próprio Deus cristão, ele se adapta de acordo com a necessidade da comunidade, ou com a visão da comunidade. Às vezes ele é mais punitivo, às vezes ele é mais o Deus católico é totalmente diferente do Deus evangélico, por exemplo. E em algumas igrejas o Deus ele é mais permissivo, ele é mais acolhedor, outro ele é mais punitivo, outro ele é mais radical, outro ele é menos radical. Ou seja, tem essa mudança conforme a visão do próprio humano, né? Ou seja, o homem cria Deus o tempo todo. Cria Deus o tempo inteiro, exatamente. Existe muito uma perversão desse pensamento, porque é muito financeiro, né? Muito de ganho pessoal, essa transfiguração que existe dentro da humanidade do que você falou, falando de Javé, né? Que você falou que o Deus católico é diferente do Deus evangélico, só que eles têm a mesma Bíblia, né? Isso. São 66 Mas são leituras livros profundamente diferentes e alguns pontos muito diferentes, até antagônicos. A Bíblia é um livro gnóstico, se você for parar para analisar, né? Embora que são pseudoepígrafos, principalmente o Novo Testamento. O Novo Testamento foi achado 100 anos depois de Cristo, no calendário gregoriano. Então não existe Mateus, não existe João, não tem essa galera que escreveu. Isso aí Isso aí já foi no século XX, com o desenvolvimento da arqueologia, porque no século XIX a arqueologia era tipo assim, sentava eu, Bernardo, desculpa, não... Roberto. O Roberto. Renato. Alberto, Roberto. Alberto. Tava eu, Alberto, tava eu, Bernardo, Roberto. o Richard,
Aí a gente achava uma peça arqueológica e ficava nós três olhando. Acho que isso é da dinastia Ming. Aí o Bernardo, não, isso é hindu. E era esse achismo que existia antes do desenvolvimento do carbono 14. Essa história dos livros, né? Isso aí já é antropologicamente falando, arqueologicamente falando. Ninguém que escreveu a Bíblia teve contato com Jesus Cristo, né? Não. Então, assim, os primeiros evangelhos encontrados, os primeiros livros encontrados foram 45 anos depois de Cristo. Alguns 95 anos depois de Cristo, 96 anos depois de Cristo. Outros 150, 200 anos depois de Cristo. Então, assim, partindo do princípio que a expectativa de vida na época de Jesus era 45, 43 anos de idade. 33 né? era um velho. Então, 33, Jesus foi assassinado, supostamente assassinado, ele não era tão novo como é no mundo de hoje, né? Sim, que é expectável por causa das condições sanitárias, né? E a neurociência nos explica que depois de 3 anos nós não temos uma memória perfeita dos fatos acontecidos. Tanto é que nós não podemos nem fazer uma testemunha na polícia depois de 3 anos do acontecido. Então, como é que alguém, depois de 96 anos, vai lembrar fidedignamente de um cara de um caso? Não, mas era passado oralmente de uma pessoa para outra. Esse oralmente é um telefone sem fio perigoso. Fragmentações terríveis. Queria a tua opinião em relação a isso. A gente tem todas as informações em relação à questão da Bíblia, a questão da literalidade da Bíblia, mas é uma questão de fé. E a Bíblia tem, há anos, uma força gigante da sua palavra, independente dela ter sido escrita ou ter sido concebida como se diz ou como se acredita. A questão magística da fé, da crença, que todo um egrégor deposita sobre a Bíblia, não é mais importante do que a própria veracidade da palavra? Muito boa pergunta. Incrível. Agora foi. Vamos aplaudir. Agora muito obrigado. Eu vou embora. Já fiz o que eu tinha para fazer aqui. Eu acordei só para isso. Agora eu vou voltar a dormir. Muito interessante. Eu ia guardar pro final, mas ele queimou o final e agora... Agora do novo. Mas a gente vai responder de novo, pô. Então, a Bíblia é muito interessante seu pensamento em relação à fé. Né? A fé é algo que é bem pessoal, é de cada um. Mas assim, falando acerca dos termos bíblicos, a gente falou sobre serem pseudoepígrafos, e a maioria das histórias, na verdade todas as histórias, principalmente do Antigo Testamento, são tiradas de obras pagãs. Né? Davi vem de Tutmoses III, Moisés vem de Akhenaton, então todas elas são tiradas de povos pagãos, e dentro dos conceitos bíblicos, eu sou gnóstico. Tá? Eu acho que eu não tinha falado para vocês sobre isso. A gente realmente acredita que existe uma entidade perversa. Nós temos esse fundamento que existe uma entidade perversa que permeia o cristianismo e que trabalha na mente das pessoas com o intuito de mantê-las presas em um ciclo eterno, encarnativo, onde elas não evoluem. É uma entidade que trabalha com involução. Eu estou tentando ser o menos agressivo possível. Tá? Sim, sim. Mas a troco de quê? Ganha o quê com isso? Não entendi. A troco de quê? Ganha o quê Tudo com isso? come. Tudo se alimenta no mundo espiritual. E existem algumas entidades que se alimentam da tua prosperidade, de tu estar bem, medo, culpa. E estas entidades perversas têm o intuito de se alimentar justamente disso. Tanto é que você vê pela maioria do que se é. Eu sou casado, a minha esposa está inclusive aqui, minha filha também. E a gente tem uma coisa muito legal com a gente, que é a coisa do pacto. O pacto em si, de relacionamento. E eu não vejo isso, pelo menos o que eu vejo no meio cristão, que a gente tem dessa percepção é uma falta de realização de desejo. O fato do cara não realizar os seus desejos pessoais por conta de moral vinda desse livro que a gente está falando, faz com que ele se torne muitas vezes perturbado. A gente tem vários exemplos desses dentro da Igreja Católica com os padres. Não vou frisar muito essa parte pesada, mas isso foi aprendido, inclusive, com Freud na Idade Média. Surgiu uma doença chamada histeria. Você já deve ter visto sobre isso. E a histeria se dava justamente porque os maridos não realizavam os desejos de suas esposas. E aí os médicos tinham que estimular a parte feminina para que as esposas pudessem se livrar da histeria. E aí eu estou falando isso no tocante ao realizar do desejo. Porque a Bíblia em si, principalmente o Novo Testamento, mas o Antigo também muito ali no Pentateuco, mostra que a não realização do desejo é a proximidade com o Criador. Quanto mais pobre eu sou, mais de Deus eu sou. E o que a gente aprende na psicanálise é que a não realização do desejo é a própria morte. Enlouquece a sua mente. E o desejo é o que te faz continuar. Eu realizo o meu desejo, eu tenho a satisfação, compro um carro novo, hoje é meu aniversário, vou ganhar presente de vocês. Quando vocês já me dão... ganhou, tá aqui com a gente. O fato de ter poder responder uma pergunta minha, pra que presente maior do que esse? Pelo amor de Deus.
Não, mas sucintamente, entenderam. Richard, vamos lá. Vamos só voltar, pelo amor de Deus, conclui, porque senão vão arrancar a minha cabeça. É, porque vão dizer que a a gente galera corta. arranca a cabeça da gente na internet, porque a gente não deixa o convidado falar sem entender, sem lembrar. Vou fazer aqui um discurso, uma palestrinha, sem lembrar que a gente tem 50 minutos de programa Caramba. e que nós somos um programa que passa na TV aberta e que eu boto assim, eu quero saber que outro programa na TV aberta traz, por exemplo, um luciferiano, traz um satélite, dá Ninguém. voz para que Ninguém. vocês possam falar também. Então, as pessoas não enxergam isso. Elas enxergam que dentro de 50 minutos você tinha que falar sobre absolutamente tudo, responder todas as perguntas Tudo ao e o mesmo programa tempo. ser 3 dias, 4 dias. Sim. É. Porque o pessoal tá acostumado com... Apesar do cenário ser de podcast, só pensa que a gente tem 3 horas para falar. Mas vamos lá, Richard. Seria massa. Seria ótimo, mas não temos. Vamos lá. Mas vamos lá, Roberto. Então vamos lá. Sucintamente, Richard. Existe um opositor ao Deus cristão? Eu sou esse cara. Prazer, Richard. É um prazer, meu nome é Richard Anticristo. O pensamento anticrístico é porque a gente tem que entender o seguinte, aí eu vou falar de satanismo, eu vou explicar... Mas falar que é anticristo não significa que é anti ao figura de Cristo, é anti ao cristianismo, o não. cristianismo em si, sim. A gente Não enxerga... é a figura de Cristo no próprio cristianismo? A gente enxerga... Pode Não, se considerar assim, não, é porque o cristianismo nasceu no Concílio de Nicéia, né, em 416. Às vezes a pessoa Mas fala a que gente Jesus vem de um cristianismo que Jesus não disse nada daquilo. Vem de um cristianismo que é pobre do Cristo, não tem nada a ver com Mas aí volta aquele negócio da Bíblia. Em nome de Jesus, se Deixa eu falar um negócio né? pra gente Matar, finalizar vamos. essa coisa de Jesus, tá? As crucificações romanas, elas eram todas documentadas. Isso é muito importante se saber. E não existe nenhuma crucificação romana que tenha um documento de uma pessoa e de uma figura tão importante como Aí esta. já é a história da fé. É uma história de fé. Jesus é fé. Jesus não existe. Jesus é fé. É uma questão de fé. É uma questão de crença. Mas não se tem a um Jesus magia é distante. intenção, sentimento e ação, e as pessoas fazem isso com a figura de Jesus, vocês sentem, pensam, agem, em nome de Jesus, ele não passa a existir. Por mais que ele não tiver complemento. Sim, sim. Complemento. Eu tô falando Nem que de seja- Cocriação. nem que seja Ele não existe plasmado. com historicidade. Plasmaram Vamos lá, Eu tô falando de historicidade. Historicidade não há, Jesus. Mas, Jesus é... assim, dentro da fé isso é relevante. Sim. também. Com Agora vamos certeza. lá. Se Jesus não tiver existido, a Sim. figura de Jesus não tiver existido, o inconsciente coletivo não criou Jesus? Não Sim. plasmou Jesus? Sim, plasmou. Hoje ele existe. Sim, Hoje ele tem uma existe. consciência. Exatamente. Existe uma egrégora. Existe uma egrégora Grandiosa. Jesus. 90% do Várias país. pessoas girando em torno de uma figura. Existe uma egrégora do criando- país. Agora, e alimentando essa o que é figura. interessante nisso aí? Os hindus, eles não brigam para provar que Krishna é histórico. Assim como os budistas não têm essa percepção de Siddhartha Gautama, o Buda. Eles entendem que era um cara que multiplicava pão e peixe, que andava em cima da água, que era filho de virgem. Esses caras tudinhos têm essa mesma tradição, essa mesma ideia. Arquétipo. Os únicos que tentam colocar na gente a força sem prova arqueológica, que era um cara bonzinho que viveu há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás ninguém falava disso. Não tem nenhum historiador, não tem nenhum escritor, filósofo que fala de Jesus há 2000 anos atrás. Então eles tentam empurrar isso, é disso que eu tô falando. Sim, existe como egrégora, assim como Krishna existe, assim como o Buda existe, mas não tem historicidade. É disso que eu tô falando. Agora De uma vamos forma- lá. Pra gente ir pro intervalo pra cortar isso Já? aqui. Já. Vai pro intervalo. Não tem historicidade, não tem uma comprovação de Cristo. Qual a comprovação que a gente tem de Lúcifer? Voltamos já.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Hoje falando sobre a tradição esotérica do luciferianismo e satanismo, aqui com o mestre Richard, que ele é teólogo, esotérico, goétio, satanista, tarólogo, faz cirurgia em pequenos animais no final de semana, tem uma loja pet. E um sex shop. Um sex shop, muito bom. Então, antes de ir para o intervalo, nós estamos aqui numa discussão muito bacana sobre a existência ou não da figura de Jesus Cristo, né? E aí, tudo bem, não existe uma comprovação arqueológica da existência de Jesus Cristo. E qual a comprovação da existência de Lúcifer? Muito boa pergunta, adorei. Não, tá bom, já falou isso. Tu tá com ciúme dele? Tá com ciúme, Não, não é ciúme. é assim, é porque tá 2-1. Aí ele dá entendi. Então não vou... É porque eu acho que essa coisa de ficar babando demais. Então não Olha aí, ó. tem necessidade. Tá vendo? Então, arqueologicamente falando, Lúcifer é uma estrela. É o planeta Vênus, como a gente explicou aqui no primeiro bloco. Então, não é uma pessoa que existiu, que teve em terra, em vida. Então vamos lá. É uma energia. Pronto. Então, cultuar Lúcifer não é cultuar um espírito. Porque esse termo espírito, muito interessante também. O termo espírito, tá a bom, egrégora, aí, tá gostando? 3. Não. A egrégora, a energia, ela toma formas. Assim como todas as coisas. Nós somos feitos de energia e tomamos forma. Então, sim, pode-se haver... Mas Lúcifer não foi uma cocriação humana como Jesus? De egrégora? Sim, tendo em vista... Sim, exatamente. Tendo em vista que a energia luciferiana vem da ideia do planeta Vênus e liberdade, você tem razão. É justamente isso. É uma cocriação. E qual a diferença de Lúcifer para Satanás? Muito bom. Opa. A diferença de Lúcifer Bernardo... para Satanás... Eu tô fazendo de propósito agora. Se o Bernardo falar, você quer uma água? Nossa, incrível. Muito maravilhoso. Esse cara é incrível. Esse cara é sensacional. Deixa de ser... Bernardo. Quando tu fala agora... 4-1 e ainda é ciumento. Ele é ciumento. É porque toda a vida ele ganha as batalhas, entendeu? Aí Sim. hoje ele tá perdendo. É porque eu conheci ele primeiro, né? A palavra Satã vem de Shaitan. Shaitan significa discordância, ideia oposta. A primeira vez que aparece na Bíblia é em Números 23, quando o anjo do Senhor aparece e ele é conotado como Shaitan. Então, Shaitan não é demônio, não é um ser, é uma ideia. Judaico, né? É uma ideia. Sim, os promotores do judaísmo que julgavam os casos na frente das sinagogas, tudo bem. Mas em raiz, se a gente trouxer, por exemplo, o entendimento... A gente tem inclusive tem até uma Bíblia satânica que foi encontrada em 1600, né? Tem 310 folhas, que eles mostram diversas magias, grimórios. Tem até o Lovecraft também, que foi feito por um monge chamado Abdul Azhar. Eu não sei se esse é a pronúncia árabe. Meu filho joga demais esse jogo. Minecraft. E o H.P. Lovecraft, que é um escritor ali bem mais na frente, ele mostra toda essa ideia, essa percepção, só que de uma forma bem cinematográfica. Agora, se a gente for falar de satanismo como raiz de pensamento, aí é 1960, Anton Censor LaVey, que é a Bíblia satânica. Mas a figura do Lúcifer, a figura do Satã, na verdade, são energias. Energias distintas, que se entrelaçam. E quem prega que o luciferianismo ou o satanismo é uma religião e que Lúcifer ou Satã são deuses? Muito Tem interessante. gente que fala, inclusive, conta histórias. Sim. Né, sobre o que foi o Lúcifer, o que foi Satã, enfim, seja que nome quiser dar. Mas essas pessoas que cultuam, não quanto processo magístico, mas como religião, elas estão equivocadas? Em relação a isso, na verdade, o culto ele é livre, como a gente acabou de dizer que Jesus não tem historicidade. Mas você percebe que as pessoas podem cultuar. Vou contextualizar. Certo. Existe hoje uma enorme curiosidade do jovem, né, místico, que tem uma galera que vai para o culto de bacanismo, de embranquecer religiões africanas, de fazer o negócio mais paz e amor, e tem a parte da quimbanda, a parte luciferiana e satanista, tá também cooptando, ou atraindo, ou as pessoas se sentem atraídas a essa parte dos jovens que são curiosos, porque são os caras que querem ser o lado negro da força e tal, e tal, e tal. E tem um pessoal que cultua Lúcifer ou Satã
de uma forma muito parecida com quem cultua Jesus. Sem saber o que está cultuando. como Sim, se estão fosse um equivocados. Deus. Estão Uma equivocados. figura- uma Estão figura de equivocados. Deus. Muito bom. Estão Mas equivocados, você sim. percebe esse movimento? Sim, percebo, muito grande. Eu já vi por a galera da Kimbanda, às vezes, e A eles... Kimbanda tá na moda, né? A Kimbanda tá na moda, né? A gente sabe que Concordo. a Kimbanda, ela é uma... Eu posso dizer É um que ela amalgamento, é um uma amalgamento. tradição trina também. Porque os bantus vieram nas diásporas, chegaram aqui, tinham a pagelança, e da pagelança também tiveram os ibéricos, criminosos da Europa, que foram refugiados aqui. Magia Magia ibérica, né? europeia, Misturou né? tudo. E aí, se você pegar hoje a Kimbanda, se você pegar a tradição, eu tenho amigos na Kimbanda, o meu irmãozão, pai Paulo de Airá, quero mandar um abraço pra ele, tá voltando da Nigéria. Abraço, Beijo, pai Paulo. Paulo, Paulo veio é um aqui 4 amigaço vezes. Nosso. Paulo é uma figuraça. Paulo é incrível, é um cara incrível, um amigão, um irmão. Ele sempre fala comigo uma coisa que eu acho incrível. Uma frase que eu nunca mais esqueço do Paulo. Ele fala: Roberto, historiador. Caramba, ele imita igualzinho. Pessoal, né? E a Kimbanda, ela tem muito, cara, da magia ibérica, os selos, os sigilos, o ponto riscado, o culto ao Exu, que se assemelha ao Daimon. Então é uma percepção muito semelhante, porque uma coisa vem da outra. E aí a gente tem que entender que o sagrado ele tá alicerçado nisso. Agora, o que você falou desses movimentos de loucura, da galera no cemitério satanista e de rock... Na verdade, cultuar como se fosse mais uma religião do que uma prática, né? Isso. Aí começa a ter dogma, aí começa a ter É terrível. Regra, aí começa... regra O Aí satanismo... você tira a pessoa de assim... de Cristo, Vende uma falsa libertação. Se liberte do cristianismo, do cristianismo. das Aí amarras do Aí te cristianismo. prende no luciferianismo. Que se torna dogmático também. Exatamente, igual. só muda a Você figura. troca de caixa. Existem casas luciferianas religiosas. É justamente a falta de informação. A pessoa conhece o nome, Lúcifer. Aí ele cultua o Lúcifer da Bíblia. Essas casas normalmente cultuam o Pronto, Lúcifer. é esse ponto que eu queria isso. chegar. Então isso é equivocado. É tá um errado. equívoco, com certeza, porque eles não entenderam essa parte. Eles precisam estudar, precisam aprender. Não se livraram das amarras. Para Na você verdade, se tornar um mestre luciferiano ou um tata, o termo tata, inclusive, eram as entidades, né? Que eram chamadas de era tatas. tato, que é pai. É pai. E para você se tornar um mestre, você tem que estudar, pô. Ah, tem a vivência espiritual. Pô, o cara tem uma vivência com os espíritos. Mas tu tem que saber quem que já fez isso. Sim. Da onde que isso vem? O problema do cristianismo, muitas vezes, hoje é esse. Porque as pessoas não procuram saber de onde vem. Porque você pode seguir como filosofia e tradição o amor ao próximo, que vem dos Vedas, pô. Do hinduísmo. Entendeu? Eles já amavam o próximo antes de haver religião. Você de pega o qualquer forma. Bhagavad Gita, tem muito Bhagavad Gita é o corpus hermético da Índia, né? Mas vamos lá. Então, assim, a gente vê muito hoje as pessoas não querendo ter o seu culto livre, não ter a sua liberdade. Elas pessoas procuram gostam de transgredir, ficar elas gostam de, assim, Vou mudar de religião. Não, fala assim, não, ser luciferiano ou ser satanista é ser contra Jesus, é ser contra o cristianismo, é ser dark side, é andar de moto cheia de tatuagem no corpo, Preto. com a figura, Harley com Davidson. as cores não sei o que, não sei o quê. E a gente tá vendo que, no teu entendimento, não. Não, Tem nada a luciferiano- ver um com o outro. O próprio Eliphas Levi, cara, lá atrás, não só Eliphas Levi, mas o Crowley, a Blavatsky, que são pessoas que estão envolvidas. Esse é o resgate do paganismo do século XIX para o século XX. Porque o paganismo meio que morreu na Idade Média, a galera matou todo mundo. E aí esse resgate acontece ali. E a gente entende que o culto luciferiano é um culto de iluminação, de liberdade, de muito estudo e sabedoria. Então o luciferiano ele passa a vida inteira lendo livros, estudando, aprendendo. Ele tem que ler, tem que entender as tradições, de onde vem, a origem, a raiz. E essa galera que você citou, inclusive, que é o pessoal muito bom, inclusive, que você citou. Ai. Aê, obrigado. Não vou nem, tá? Obrigado. Não, tá certo. Assim, tá querendo me agradar. tá Assim dois também a- não vale. Troféu de 2 a 4. consolação. Assim também não vale. E aí o luciferianismo, a ignorância surge justamente do não estudo. Das pessoas verem essa, pô, que dark side e tal, e aquela coisa, e vou andar de moto, e aí nasce a ignorância, porque a pessoa não sabe o que é Lúcifer, de onde vem, e acredita que o Lúcifer é o anjo caído da igreja. Então, hoje, na verdade, ser luciferiano ou ser satanista não é ser contra o Deus cristão. Sim, É ser contra. o Deus cristão, sim. Não, Também, não se também, resume a isso. não Mas se é resume a ser isso. contra ou é não concordar? É diferente. Não concordar é ser contra. Mas ser contra no sentido Ser contra é um embate. Não, eu vou pro embate com o Mas Deus vamos católico. fazer uma analogia com a Não. questão da psicanálise. É Entendi. ser contra... Mas eu vou você- por embaixo. É? Mas essa é contra nessa concepção de que o Deus cristão, ele lhe priva da realização dos seus desejos. Isso, exatamente. Enquanto
Muito bom. Maravilhoso! Maravilhosa colocação, meu amigo. Deixa eu perguntar uma coisa, mas pegando essa analogia ainda. Pode parar, tá bom já. Ainda continuando nessa analogia, a gente pode falar que o culto a Lúcifer, ou o culto real, eu não gosto dessa palavra, vamos lá, o culto real de Quimbanda, um culto satanista, um culto que vai por esse lado da realização dos desejos, de não ter culpa, medo, dúvida, de não ter culpa, aquela culpa católica de ser pecado, próspero, de não vibrar nessa egrégora do pecado. É um culto individual, é o culto do indivíduo, é você, o alcance do que seria Deus, o alcance de você mesmo. Eu ia dizer, mas seu desejo de você se reencontrar. Que é algo que a psicanálise faz muito. Sim, né? Coisa de você... o Anton LaVey, que é o pai do satanismo, americano, né, lá dos Estados Unidos e tudo, ele cria a igreja, a Dark Church, que é um lugar onde essas pessoas rejeitadas se reúnem. E o culto satânico, ele tem a figura do ser humano como centro. O LaVey é ateísta, ele não acredita nem em Deus e nem em demônio. Inclusive, as imagens, elas são para afastar os cristãos, porque onde eles vêm, normalmente tem problema, a galera cria moral. E eram pessoas que estudavam filosofia, metafísica, espiritualidade, entendendo não como algo para fora, mas algo que é dentro. Para e você. Sim, isso responde a sua pergunta. Porque o culto central, os 4 elementos, eu tenho aqui a tetragramaton, a galera diz que eu não gosto de judeu, ó. Tem um tetragramaton aqui na minha mão que representa justamente os 4 elementos da natureza, que estão em você, fazem parte de você, do seu corpo, da sua vida, então, você o culto ser Deus. Principalmente individual, o culto que você se cura, o centro é você. Sim. Existe uma coletividade, porque se você está com outras pessoas ali, aquilo se espalha, mas o mais importante para o culto luciferiano é o indivíduo, você. O indivíduo. A sua melhora, você é Deus. a sua cura. Você é o Deus da sua vida. Você ser sua que própria resolve. divindade. Sim, isso é. Só que assim, eu sou luciferiano e o meu templo ele é teísta. Então a gente pode dizer que nós podemos dizer que somos demonólatras. É um templo teísta. Só que dentro do meu templo existem filhos da casa, filhos de magia que têm aula comigo, né, em vários lugares do mundo, Portugal, Inglaterra. E essa meninada, alguns deles são teístas, como eu. Acreditam realmente que as entidades são espíritos, forças da natureza que nos ajudam, e outros não. Outros são ateístas e acreditam que são fragmentos da mente, que na verdade te ajudam na tua evolução pessoal, e todos esses 2 grupos eles são abraçados pelo nosso tempo. Até porque é uma coisa assim, é só uma forma diferente de pensar. Coisa, e a caridade fica onde nisso? Não fica. A caridade a caridade cristã. Nós não ajudamos... De ajudar o próximo, não. De tirar de você para dar ao próximo. Tem uma frase minha que até vai ter no meu livro, que é muito interessante. Muito bem, lance aqui, viu? Vou lançar aqui, mas está em análise ainda. Relatos de um bruxo infiltrado. A gente vai falar sobre isso depois. Muito bem. É um romance? Também, tem a ver. Isso é ficção. Muito é bem. melhor para não cair o livro. Queremos, a gente fala que é ficção. mande para nós. Entendeu? E faça um lançamento aqui. Faça o lançamento aqui, faça uma dedicatória bem bacana para mim. Vamos fazer o lançamento. Vai ser muito se top. limpar comigo, né? Pra você se limpar comigo. É uma frase muito conhecida por mim. Eu não ajudo quem precisa. Eu ajudo quem merece. Isso é muito importante. Eu vou fazer aqui essa diferenciação. Mas qual quem é o Quem é que senhor da determina? balança para dizer que merece ou não merece? Eu. Você Sou eu enquanto que indivíduo, Sim, enquanto sou eu que faço a definição com os meus próprios conceitos. Mal e bom é um conceito humano completamente, Sim, né? sim. Não tem essa coisa de mal e bem. Uma A gente que questão de inventou esse relativo, negócio. a gente já Mas discutiu vou te dar sobre um isso exemplo também. claro, baseado na minha própria concepção. Se o cara chega no sinal me pedindo ajuda, que tá morrendo, socorro, me ajuda, eu vejo essa pessoa como alguém que tá tentando me enganar, no fim das contas. Mas se o cara chega vendendo água, mesmo que ele esteja doente, que ele seja, eu já vi senhor sem as pernas vendendo no centro, aí eu já vejo que ele é uma pessoa que está buscando uma melhoria, ele está querendo crescer de alguma forma. Aquele ali eu faço questão de ajudar. Eu tenho uma babá aqui fora, inclusive, falando sobre caridade, que a babá da minha filha, que a gente simpatizou muito com ela, ela morava numa comunidade muito perigosa e estava indo embora. Mês passado, a gente pegou ela, alugou uma casa lá na prainha, o templo nosso é no Japão, na Praia do Japão, e a gente... Ele falou no Japão. O cara veio de Cara longe já pra fazer a foi. entrevista. Peguei um com ele. avião, é importante. Vamos conhecer seu tempo. Mas tu entendeu a ideia? Tipo, a caridade, por quê? Porque ela, não porque eu gosto
porque ela é uma pessoa que tá precisando, mas porque ela é extremamente prestativa, ela faz tudo, ela não faz só o que manda. É disso que eu tô falando, entende? E se livrar também da culpa da sua própria... assim, da sua própria régua cultural, do que você acha que é certo ou não. O que você acha que é certo é o que você acha que é certo e acabou. outra coisa, faça o que queres, pois tudo está dentro da lei. Isso é Aleister Crowley, tá na Telema. Agora, vamos falar em Aleister Crowley, né? Vamos voltar um pouquinho e falar da figura, né, de Baphomet. Vamos voltar um pouquinho. Boa, garoto. Tá? Ixi, aí não pode. Eu tinha esquecido do Baphomet já. Baphomet. Baphomet. Falando da Baphomet. Baphomet foi uma figura já no século XIX. Do século XIX. Francesa. Eliphas Levi. Eliphas Levi é uma figura francesa. Livro Dogmas e Rituais de Alta Magia. De Alta Magia. Que ele mesmo descreve como um símbolo, né? Como símbolo, como uma simbologia. Um símbolo ritualístico. Que não é uma figura. Só que muitos usam dessa figura como um papel central, inclusive, de sua religião. Arrumando treta, Bernardo. Alguns quimbandeiros chamam, alguns até umbandistas chamam de maioral, quer dizer, misturando uma coisa nada a ver, né? Porque quando Eliphas Levi desenhou essa figura, já existia a quimbanda brasileira, já estava formatada. 1500. Né? Então, assim, a partir da chegada dos Bantus 1536, aí Cabula... Né, toda aquela formação da quimbanda brasileira, ou seja, mas o fato é, quando Eliphas Levi desenhou Baphomet, já existia um desenho ali da quimbanda, o que viria a ser a quimbanda brasileira. Então, ou seja, a quimbanda brasileira, onde é que estava maioral até essa hora, né? Não tinha moral. Estava esperando Eliphas Levi. Mas estava esperando Eliphas Levi. E muitos satanistas chamam, né, Baphomet de Beelzebub, que também não tem nada a ver, é Baal, Zevut, uma figura cananéia fenícia. Ugarítica. Né, Ugarítica. Então, assim, o que é que você acha desse uso da figura de Baphomet por essas vertentes? Não, só responde. O que acontece? Aquilo que a gente falou da falta de informação, principalmente que o nosso país é o segundo país pior em educação, a gente só perde para a Indonésia, até nisso a gente perde, né? E aí o que acontece? Essa desinformação, essas pessoas que fazem isso, elas não sabem quem é Eliphas Levi. Entende? Elas não sabem de onde vem a ideia da transmutação, do solve coagula, do que está embaixo como que está em cima, das leis herméticas, do Kybalion. Elas entendem que é um bode feio ali para elas e que elas vão associar a figura. Olha, mas ou até sabem, mas querem ganhar dinheiro. Dá dinheiro. É porque... Teve até uma sacerdotisa, uma pseudo-sacerdotisa, eu falo pseudo mesmo, que ela... botou a figura de... É o Beelzebub que ela fala. Chamou de Beelzebub, botou a figura de Baphomet, chamou de Beelzebub e ainda disse que era o maioral da quimbanda, ou seja, misturou um ó com cró. E ficou rica. Mas o que acontece? Você falou de Beelzebub. Vamos falar de Beelzebub. Quem que é Beelzebub e quem que é Baphomet? Isso é interessante. Baphomet você já explicou. É um símbolo alquímico, não tem nada a ver com a entidade. É uma figura alquímica de transmutação, onde o homem transcende. Ele se transmuta e se torna algo que é além do humano. Em todos os aspectos, trismegisto nesse sentido, que é corpo, mente e espírito. Já Beelzebub, esse termo zebu, significa inseto, zevut, que é inseto zevut. Pequeno, é mosca. Senhor das moscas, né? Senhor das moscas. Baal Zevut, era o deus das moscas. O deus das moscas. Por quê? Porque as oferendas, Baal é um deus de natureza. Baal é o deus do trovão, é o senhor dos exércitos, é o senhor dos senhores, é o rei dos reis, é o filho unigênito da criação, é o senhor do céu. Vocês conhecem essa história? Ela tá semelhante para vocês? Era o deus dos cananeus. É o cara que vinha sobre principalmente dos ugaríticos, que é uma tradição anterior. A gente foi encontrado agora no século XX os ciclos de Baal, que são tábuas que narram a história desse deus Baal, que morre e ressuscita. Inclusive, vence a morte e ressuscita. E daí que vem a história toda. Jesus é que seria o Baal, mesmo dentro do paganismo. E ele ganha esse nome de Zebu porque as oferendas da natureza se enchiam de moscas. Os adoradores de Hashem, né, de Adonai, brincavam, o senhor das moscas. E aí eles criam uma ressignificação para isso, porque Baal enfrenta um deus que é aracnídeo. O deus judeu, né, Yahvé, pelo que hoje é a Palestina, né? Eles estavam brigando pelo que hoje é a Palestina. Sim. Os judeus faziam sacrifício para Yahvé, só que queimavam em holocausto. Sim. E os cananeus deixavam no templo criando mosca. Aberto. Como toda guerra, além de ser territorial, é religiosa, sim, como os judeus ganharam ganharam a guerra
contra os cananeus. Salve. Aí eles não iam perder a oportunidade, né? Seu Deus não presta, seu Deus é o Deus das moscas, é o Baal, Zevult. Exatamente isso. A briga cultural desnecessária, porque os panteões podem ser abraçados, né? O paganismo antigo é justamente isso, essa coisa do controle monoteísta, ela se dá devido a essa situação. Tipo, eu crio um padrão, o Deus é assim, é barbudo, é um cara que não gosta de quem se masturba, pode falar esse termo? Pode. É um cara se masturba, claro, né? Ele não gosta... Falar se masturba, que eu tô falando. Pode falar. Pode, não é um pode, termo não científico. pode mostrar, entendi. É. Aí o que acontece? Que não gosta do desejo, que é contra aquela ideia toda, e que você precisa se encaixar nesse padrão. No panteão grego a gente tem vários deuses. Quem não gosta de Poseidon se associa a Afrodite, quem não gosta de Afrodite vai por Hermes, e aí cria-se uma liberdade cultural dentro disto. E aí várias linhas de pensamentos vêm trazer pra gente que a gente entende que tudo é o Criador, que é o que a gente falou no primeiro bloco. Tudo é o Criador. E isso são, na verdade, faces, fragmentos de um todo. Não está separado. Eu não estou separado de vocês. A gente tudo é junto. Tudo é uma conexão só. Mas, Rigi, tem um paradoxo aí também que eu acho interessante, que a gente acabou de falar sobre a questão da construção de Jesus. Ou da construção cristã. Como esse egrégor que está vibrando em cima de uma palavra como a Bíblia, Faz por parte exemplo. do todo também. E acaba se plasmando. Sim. Que é uma mãe de santo qualquer, cria a figura do Beelzebub dentro daquela concepção dela e transforma aquilo. As pessoas começam a cultuar, e não passa a existir enquanto Deus. Na mente das pessoas. Sim, a gente... Se você for botar na mente das pessoas... Tudo é mente, tudo é mental. Não, mas é isso que então eu tô ele passa falando. a ter um poder, Sim. ele passa a ser um Deus. Um poder, uma energia. Assim. E como ele foi criado, se foi criado corretamente, se é um mix de coisas, de informações... Não, ele passou a ser um Deus. Entendi exatamente o que você falou. Nós que acreditamos no mundo espiritual, que não somos ateístas, entendemos que a gente falou no começo, que o mundo espiritual tem entidades perversas, que se alimentam justamente da ideia do sofrimento e da ignorância. E é bem possível que esta pessoa esteja cultuando um desencarnado entidades que se passa por essa é óbvio isso. Agora vamos lá. O que são daimons? É o que eu já expliquei, mas vou explicar agora mais profundamente. Você falou, isso. Porque assim... É porque é pouco tempo para muita coisa, a gente acaba se atropelando, mas é natural. Na época, né, da época do começo da formatação da Umbanda, das religiões afro-brasileiras, parará. Teve um escritor que fez um paralelo entre os Exus e os daimons. Que banda luciferiana. Né? E aí eu queria perguntar o seguinte: o que são os daimons? Se existem pactos, que pactos são esses? Se daimons, cada um tem um poder específico ou não, se sobrepõe? Muito interessante. A Goetia, ele não gosta dessa parte. A Goetia, porque tudo que ele pergunta é muito interessante. Mas porque tudo que eu pergunto é inteligente, porque o cara só pergunta, ele se preparou. Tava esperando faz tempo esse cara. Só responde. O termo daimon significa espírito da natureza, como eu falei, é um termo grego. E na Idade Média, há uma organização disso. Eu sou um ex-praticante de Goetia, posso dizer isso para vocês. Uhum. Porque nós enxergamos os símbolos judaicos como ofensas a esses deuses que foram assassinados pelo judaísmo, entende? Então o que acontece? Os daimons 72 que a gente tem, que é a disposição ali da árvore da vida, 8 de cada lado em cada séfira, esses espíritos têm o intuito de trazer evolução para a humanidade, evolução por meio da liberdade, não evolução por meio da serviço. Eu cultuo daimons, eu cultuo esses deuses, como nós chamamos. Mas eu não tenho uma cerviz, eu não sou servo desses deuses. Nós temos uma relação de amizade, um relacionamento de parceria. Eles não exigem o meu joelho dobrado, eu não cultuo de joelho dobrado, eu cultuo de pé. Eu cultuo com o meu empoderamento, com a minha força pessoal. E os daimons, sim, os acordos são como tudo. Tudo é uma troca. A gente está aqui, mas está havendo uma troca. Eu vou me beneficiar com as pessoas que vão assistir, que vão me procurar. Vocês vão se beneficiar com as minhas pessoas. O conteúdo é importante, o aprendizado. É uma troca. Vocês estão me passando conhecimento, eu estou aprendendo coisas novas e eu estou passando para vocês coisas novas também que a gente alinha. E essa troca existe também no mundo espiritual. Assim como existe na Quimbanda, que é a troca com sangue, principalmente, que é o elemento primordial, né? Vitalidade, né?
a vitalidade, a força, o poder, e nós tratamos também da mesma maneira, até porque a quimbanda vem do ibérico, então é a mesma coisa, a troca equivalente que está presente na alquimia, um elemento de mesmo poder. Esses daimons, eles precisam dessa energia. Porque, principalmente na Idade Média, com o inconsciente coletivo, hoje houve um fechamento de portais. Vocês concordam comigo que o mundo ficou mais chato nesse sentido? Sim. Houve um fechamento de portais. Então, para se abrir um portal, exige uma grande quantidade de energia. Em todos os aspectos, até no sentido físico. Você precisa... É uma liturgia muito grande, um ritual de cerimonial. E aí, quando você estava falando para tu isso lá fora, né? Então, quando você traz ali aquela entidade, ela precisa de uma energia para jogar a influência dela, para construir uma Babilônia, para construir uma Pérsia, para construir uma Grécia poderosa. Eles precisam jogar essa energia. E essa energia está contida em nós, está conosco. E a gente faz essa troca em troca de realizações aqui, que para eles é fácil. A realização aqui é um estalar de dedos. Imagina um deus como Baal, que a gente está frisando aqui, ou como Ashmadeva, que tem o poder de pegar um rei e colocar no trono. O que ele pode fazer com uma pessoa no mundo atual, em troca de coisas específicas? Isso responde a pergunta, Bernardo? Então, tá chegando um pouquinho, já chegamos no final do programa. Não fala isso, cara. Já tem 10 minutos que nós estamos aqui. Pois é, passou voando, voando. Mas antes de ir pro intervalo, eu queria... Antes de ir pro intervalo, antes de acabar o programa, encerrar o programa, eu queria fazer uma pergunta para você. Vocês fazem trabalhos magísticos e tudo mais, né? Sim. Muitas pessoas têm a visão que o luciferiano, que o satanista só faz destruição. Eu queria saber se isso é uma verdade e quais tipos de trabalho vocês têm a ciência para fazer. Só responde. Eu já ia dizer já. Muito bom. De Aí o que acontece? Tá ficando chato já. Não é muito comum, não é tão comum como o trabalho de prosperidade e um trabalho de destruição. Mas sim, nós fazemos trabalhos de justiça, é como nós chamamos. Destruição é interessante. Dentro da nossa tradição, inclusive o próprio Anton frisa isso no satanismo. O templo de alquimia, o meu templo, ele é uma junção de satanismo com luciferianismo, né? Uhum. Eles se convergem, eles se amalgamam. Certo. E aí o próprio LaVey traz essa percepção de que, na verdade, o ritual de destruição, ele tanto serve para ir contra aquele que te fez um mal, como ele serve para tirar de você a mágoa daquela pessoa. Porque você coloca o teu rancor no ritual. Você esquece. Aquilo não te deixa mais doente. E aquele ritual, ele vai reverberar como energia. Tudo é energia, tudo tá vibrando. O Tesla dizia que se você quiser entender o universo, você fala sobre frequência, vibração e ritmo. Então tá tudo aqui vibrando, ritmo, energia. A gente pega essa energia, canaliza, claro, tem uma consulta com pedras mágicas. Inclusive eu trouxe aqui uma obsidiana, que é uma pedra que nasce em rochas vulcânicas, depois de erupções vulcânicas. Tem uma conexão com a terra, com o fogo. E é feita uma consulta mágica e é analisado o caso da pessoa que está trazendo. Eu quero destruir o Bernardo, um exemplo, né? Eu quero destruir o Bernardo porque eu não gosto dele. Não, porra, tu não vai fazer isso. Tá errado isso. E agora existem casos bem específicos da pessoa que foi violentada, da pessoa que passou por um processo que a sociedade não ajuda. Esses aí a gente destrói com desconto. Entendeu? Mas também tem promoção. Mas tem as promoção. curas, tem as... sim, com certeza. A cura é o princípio da vida. Existem trabalhos de cura que nós fazemos. Abertura de caminhos. Aberturas de caminhos, feitiços amorosos. Eu não gosto muito do termo amarração, a gente estava falando ali, porque isso aí é muito interessante, que vocês frisam muito isso aqui. Eu acho legal do programa. Olha, o programa é maravilhoso. O programa, né? Pode falar, né? O programa pode elogiar. E aí o que acontece? O egípcio faz feitiço amoroso. Porra, que legal, muito bacana. O hindu faz feitiço amoroso. Agora, quando o africano faz, ele chama amarração, magia negra. E aí que nasce a raiz do preconceito racial que existe. Mas a questão da magia negra já foi disso, né? A magia negra é que vinha do negro. Isso. A magia branca, né? E a história da Umbanda branca. Magia não tem cor. Magia é a intenção. Tudo que envolve as religiões que tem uma certa raiz ou um tem o toque africano vem com muito racismo, né? Tem o preconceito. Pra gente aqui no Ocidente. Com certeza. É isso. Mestre Richard, muito obrigado. Fala só uma coisa, quem quiser saber mais, saiu durante o programa todo, várias vezes, as redes sociais do Mestre, então vai lá, pergunta, a gente está aqui para dar a voz a ele, para que ele possa conversar com vocês, mostrar a cara e vocês podem procurar ele, que ele vai ser qualquer dúvida sobre o luciferianismo, sobre o satanismo, quer bater mais papo sobre esse assunto, procura ele. Procura o Metac, vão sair aqui as redes sociais dele, telefone de contato. No Instagram, pode procurar no Instagram, vamos centralizar, ficou mais fácil. Instagram para você é melhor? Instagram
Instagram e TikTok. Mas Vamos tá lá no o mesmo Instagram? arroba, né? É, o mesmo Tranquilo. arroba. É o mesmo Hashtag arroba. Richard. Então vai sair aqui. Mas é o mesmo que você encontra ele no TikTok, como encontra ele no Instagram. Mas, Richard, muito obrigado. Você é uma simpatia. Muito obrigado. prazer Foi um foi prazer tê-lo aqui. Muito obrigado mesmo. Você é maravilhoso. Você Bernardo, bom dia. Opa, coisa linda. Rapaz, Eu nunca ouvi isso na minha esse vida. homem. Bom dia, olha aí, dia bom. Alberto, eu gosto de você, cara. São 20 anos. Roberto, eu também gostei muito de você, historiador. São 20 Já minutos. gostei também. Obrigado, Mestre. Você é um Obrigado, maravilhoso. Alberto. Isso foi leve, foi bacana Muito e foi top. informativo. E você Muito é uma obrigado. pessoa incrível. Obrigado a você que abriu Maravilhoso. mais uma vez as portas da sua casa no domingão. Um bom restinho de domingo. Um bom restinho de final de semana. Você está vendo a gente no YouTube. Obrigado. Acompanhe outros vídeos aqui no YouTube. Até a próxima semana. Até a próxima Até a próxima Reconexão. reconexão. Vamos lá para a Praia do Japão.